Olá, pessoal. Está começando mais um EduCast, o seu podcast de ciência, saúde e informação. Eu sou o professor Marco Aurélio Oliveira, sou diretor do EduCac Brasil e hoje a gente está recebendo uma pessoa extremamente especial, doutora Amanda Araújo. A doutora Amanda, ela é pós-graduada em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e também Isso. pós-graduada em obesidade também pela Associação Brasileira de Nutrologia. Ela vai estar aqui falando sobre essa área, né, a área dela, como ela adentrou essa área. Vai ser um podcast especial porque a doutora Amanda é minha esposa e eu sou o pior paciente que ela já teve. Né? E que ela tem. Então essa conversa vai ser muito interessante, tem muita coisa aqui que a gente pode abordar, porque temos exemplos em casa, né, doutora? Difícil, exemplos bem difíceis, mas a gente consegue, eu nunca desisto dos meus pacientes. Muito bem. Amanda, antes de a gente começar pelas perguntas, a gente reservou aqui algumas perguntas daquelas que a gente mais observa em relação aos mitos sobre alimentação, sobre qualidade de vida, mas antes da gente ir para isso, eu sei que tu teve uma transição de carreira, né, em relação à área da medicina. Tu tens uma área que começou e agora está mudando para nutrologia. Eu quero entender por que essa mudança, o que te fez essa vontade de entrar nessa área da qualidade de vida? Então, eu comecei pela medicina do trabalho e eu nunca me imaginei, primeiro de tudo, eu nunca me imaginei ser militar. Aconteceu de eu ser militar. E durante o período que eu fui militar, aconteceu de eu ser médica, de eu começar a atender como médica do trabalho. E depois eu fiz a especialização em medicina do trabalho. E durante esse período que eu atendi os pacientes no distrito, os funcionários e tal, eu via que tinha muita alteração de triglicerídeo, de colesterol, de pressão alta, de obesidade. Isso me chamava muita atenção. E quando eu via os exames periódicos daqueles funcionários, eu via sempre essas alterações. E eu queria fazer a diferença na vida desses funcionários. Eu não queria ser aquela médica que simplesmente diz, está alterado, e toma esse remédio e tal. Eu queria poder fazer uma diferença, entender a vida daquele paciente, orientar ele quanto à alimentação, como ele poderia fazer. Até porque uma coisa que me marcou muito nesses meus atendimentos no distrito foi que eu cheguei com um paciente e falou, olha só, seu triglicerídeo está alto, seu colesterol está alto, como é que está a sua alimentação e tal? Eu falei, só precisa comer mais frutas, só precisa comer mais verduras. Ele virou para mim e falou, doutora, eu só como frutas e verduras quando eu recebo. O resto todo do mês eu não como nada dessas coisas porque eu não tenho como comprar. E como é que se lidar com isso? Então, isso foi assim uma pancada de realidade daqueles pacientes. Então, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer a diferença na vida desses pacientes? E aí foi como a gente começou a bolar campanhas de saúde, orientação nutricional, dentro do próprio refeitório do local onde eu trabalhava. Então, assim, eu pedia que as técnicas de enfermagem verificassem peso, altura, circunferência abdominal, essas coisas para a gente poder, de repente, acompanhar esses funcionários, mesmo que dentro da empresa, e orientar eles como eles poderiam se servir com aquele cardápio que era disponível todos os dias, porque a maior parte da alimentação que eles faziam era dentro da empresa, e orientar como eles poderiam se alimentar na empresa e dentro de casa também. Então, isso foi começando a fazer parte e eu me empolgava, e eu gostava, era uma coisa que me satisfazia, assim, como médica. Eu percebia que eu estava fazendo uma coisa que fazia diferença. E aí foi quando eu conheci a Associação Brasileira de Nutrologia e fui atrás de fazer a pós-graduação. E aí, quando eu terminei a pós-graduação, eu acabei me envolvendo na medicina do trabalho de uma forma maior. E aí deixei um pouquinho de lado, foi quando veio a pandemia, e aí tudo fechou, tudo acabou, veio Maria Luísa, e aí tudo mudou, mas me ficava
aquele eu quero mais, eu preciso fazer mais. E aí foi quando surgiu a pós-graduação em obesidade. E aí eu achei o máximo. Eu falei, caramba, vai ser perfeito, porque é uma área também que está muito envolvida nessa parte da nutrologia, principalmente hoje em dia, que muita gente tem muita informação referente a isso, buscam informação referente a isso. E aí eu acabei indo também para essa parte da pós-graduação em obesidade. E aí, então, assim, me encontrei mais ainda. E aí comecei a procurar mais essa parte do atendimento, da nutrologia, mais voltado ainda para o emagrecimento saudável, porque a gente vê que tem muitas pessoas procurando fórmulas rápidas de emagrecimento. Hoje em dia, mudança de estilo de vida, emagrecimento, está tudo muito em alta. Mas existe um comércio que acaba vendendo um emagrecimento rápido, que não é saudável, e de repente o paciente começa a ter várias carências nutricionais, vários problemas. E aí eu fui tentando buscar, junto com essa pós-graduação, que ajudou, assim, abriu muita coisa nessa parte do emagrecimento saudável. E aí foi quando eu comecei a me dedicar mais nessa área do emagrecimento. Legal. Quando ela citou a Maria Luísa é nossa filha, né? Quando ela tiver daqui a, 10 anos vendo esse podcast, filha, a gente ama. A Maria Luísa, ela nasceu com uma condição, né, que foi a APLV, né, a alergia à proteína do leite de vaca. Te ajudou nisso também essa questão da importância da nutrologia, de tudo que aconteceu com a Maria Luísa, por exemplo? Queria que tu contasse mais, porque tu também passou por um momento bem difícil, sim, né? Bem difícil, sim, por conta das restrições alimentares, sim, que tu teve que fazer. Essa, sim, é uma realidade hoje da população? Como é que tu enxergou isso naquela época e hoje, por exemplo? Então, voltando para esse meio, assim, esse período que eu passei de um ano, de 11 meses de restrição alimentar por causa da Maria Luísa, que eu tinha que tudo olhar rótulo e eu não podia comer, ia para os lugares, um encontro de família, alguma coisa, eu não podia comer, e porque eu tinha medo de contaminação cruzada, de repente podia fazer mal para ela. Quando eu ia no supermercado, comprava o arroz, até o arroz eu tinha que olhar o rótulo para ver se tinha contaminação com soja, então era uma loucura. E quando eu parei de amamentar, que eu voltei a me alimentar normalmente, eu lembro que da primeira vez que eu comi, eu lembro do restaurante que eu fui a primeira vez depois que eu parei a dieta, e eu, caramba, como é bom comer sem preocupação, e aquilo ali me marcou muito. E trazendo para a realidade, eu via que, por exemplo, o paciente que é obeso, o paciente que tem um sobrepeso, que ele está acostumado a comer desde a infância de uma maneira com muito açúcar, muita gordura, muitos enlatados, muitos embutidos. Ele come por prazer, ele sente aquela necessidade. Ele sente, né, aquela necessidade, e aquilo é um prazer para ele. É difícil chegar com o paciente e dizer, olha, a partir de hoje você vai parar de comer isso e aquilo e ponto final. E tem muita gente que fala, você é gordo porque você quer, você é gordo porque você não se dedica, e não é verdade. Uhum. Porque o comer é um dos prazeres que a gente tem na vida, né? E todo mundo gosta de comer um prato gostoso, de ir numa reunião de família e comer. Então, o que me marcou nisso e que me ajudou a entender melhor, por exemplo, numa reunião de família, eu não posso comer porque eu estou de dieta. E eu estava de dieta também, entendeu? Uhum. Então, aquilo me marcou muito, porque era difícil. A gente, às vezes, nem quer sair de casa porque chegar lá não vai poder comer. E uma coisa que me ajudou também é entender os rótulos, começar a ler rótulo, que é uma coisa importante que todo mundo deveria fazer antes de comprar um alimento. Então, essa parte me ajudou também naquela parte da restrição alimentar por um longo período,
que tem pacientes que fazem uma dieta super restritiva da própria cabeça, ou de repente pegou algum site, alguma dieta restritiva, quando ele para de fazer aquela dieta restritiva, ele quer comer o mundo inteiro. Aham. Pode até desencadear uma compulsão alimentar. Então, tudo isso está relacionado a uma dieta muito restritiva, que foi o que eu precisei viver, né? É aquela história do paciente que perde peso rápido, depois recupera o dobro. o dobro O dobro. e não resolve o problema. E não resolve o problema, de jeito nenhum. E existe também uma questão psicológica nisso, né? Com certeza, que é muito importante nessa parte da obesidade. Por exemplo, quando o paciente chega no consultório, na consulta de primeira vez, eu tento entender a rotina dele, eu tento entender, de repente, como são as preferências alimentares, se de repente tem alguma ansiedade, alguma depressão, se tem alguns traços de compulsão alimentar. Isso tudo a gente precisa avaliar. Porque, como eu falei, não é simplesmente o paciente, tu é gordo porque tu não se dedica. Não, a gente precisa entender como um todo o que está acontecendo, o que levou a essa obesidade, por que você não consegue comer um prato de salada, por que você não consegue ter disciplina na alimentação, na atividade física, o que está faltando. Então, essa parte emocional que a gente vê muito nos pacientes está totalmente ligada com essa parte de sobrepeso, obesidade, principalmente depois da pandemia, né, que a gente viu tanta gente com aumento de peso. Uma pergunta que eu queria fazer para tu esclarecer também para quem está ouvindo. Hoje vários profissionais atuam no campo da qualidade de vida, né? Tem médicos, nutricionistas, profissionais de educação física, enfim. Cada um tem seu papel, né? Eu queria entender o papel do nutrólogo. Qual é o papel do nutrólogo dentro, né, dessa cadeia? Qual é a diferença, por exemplo, entre o nutrólogo e o nutricionista? Como é que você pode passar aqui pro pessoal? Primeiro de tudo, tô morrendo de frio. Boa, tem como aumentar a temperatura, por favor? Tem, a gente aumenta aqui. Tremenda aqui de frio. Essa parte tu vai editar, tá, mano? Não precisa, a gente gosta da espontaneidade. Quem é de casa chega aqui, aumenta, diminui. Então, obrigada. Na nutrologia, a diferença, né? Nutricionista e nutrólogo é uma coisa que muita gente tem essa dúvida, que não sabe o que acontece. Qual é a diferença, na verdade, né? O nutricionista é o profissional que se formou em nutrição, e ele faz essa parte de suplementação e prescrição de dieta. Ele vai te dizer, por exemplo, que no café da manhã tu vai comer uma crepioca com café preto e uma fruta. No almoço tu vai comer XYZ, jantar XYZ. O médico nutrólogo, essa parte da nutrologia, ela está mais ligada com a parte da prescrição de medicamentos, interpretação de exames laboratoriais. Não que o nutricionista não faça, ele também faz, mas ele fica limitado até naquela parte de prescrição de vitaminas. Ele pode fazer a prescrição até um limite. De um limite para frente, o médico faz. Prescrição de medicamentos também, referente à parte da nutrologia, que é o médico. E o médico já faz uma orientação referente à alimentação. Ele já não faz essa prescrição de crepioca com 2 batatas e um café com leite, entendeu? Aí já entra o nutricionista. Já entra o nutricionista. E, na verdade, as duas especialidades se completam muito, porque o médico ele precisa muito de um nutricionista para orientar o paciente do que comer na hora certa, porque às vezes o paciente acha que está comendo certo e acaba que não está comendo certo. E o que acontece muito é, por exemplo, um paciente chega querendo fazer dieta para emagrecer, ele acha que ele tem que tirar todo o carboidrato do mundo e comer só folha e peixe. E não é verdade, né? Na verdade, ele precisa comer de tudo de forma equilibrada. Então, o nutricionista vai fazer essa orientação direitinho para que ele emagreça e emagreça de forma saudável. É difícil encontrar esse equilíbrio?
É bem difícil, mas não é impossível. Eu acredito que seja uma construção diária. É uma construção diária, na verdade, porque a gente, por exemplo, eu acho que 90% das pessoas que a gente conhece foi criado comendo creme crack e tang, Todinho, tanjal. é, Então, assim, exatamente. mas A assim, minha, a minha introdução alimentar foi bem complicada. É aquele paladar infantil, né? então, Tu teve que me mudar, né? pois é, Mais assim, ou menos. mas eu tento. Mas o que faz uma grande diferença é o exemplo, né? O exemplo arrasta. A minha mãe, ela sempre fez atividade física a vida inteira. Eu sempre lembro, desde criança, ela indo para hidroginástica, ela indo caminhar. Isso é o exemplo. Então, sempre, lá em casa sempre tinha fruta, lá em casa sempre tinha salada, apesar do tanjal e da creme crack, entendeu? Então, tinha um equilíbrio e também eu gostava, aquele paladar fazia parte. Então, assim, por mais que você não tenha tido essa infância com frutas, incentivo, introdução alimentar bonitinha, não impede que seja construído, a partir de agora, um hábito alimentar saudável, né? Porque de você comer saladas, de repente comer aquilo que você gosta. Ah, eu odeio repolho. Tudo bem, não come repolho. Ah, eu odeio alface. Não precisa comer alface. E comer saudável, mas dentro daquilo que é possível, né? De repente, com o seu paladar. Mas também não é deixar de comer, porque eu não gosto de café preto sem açúcar e eu vou morrer comendo açúcar. Dá para ir adaptando um novo paladar, né? Com menos industrializados, acaba que o paladar vai mudando também. E a alimentação daqui da nossa região, ela é bem complicada, né? Então, isso também, a gente volta lá para trás dos pacientes que eu atendia, né? Que são pacientes, assim, o amazonense, ele tem muito hábito de comer farinha, de comer pão. E aí, quando eu dizia, teu triglicerídeo está alto, e começava a orientar a alimentação, doutora, pelo amor de Deus, tire tudo, menos a minha farinha. Como é que eu vou comer peixe sem farinha? Pelo amor de Deus. Então, o amazonense, ele tem muito esse hábito, né, de carboidrato. E engraçado, a gente foi um churrasco uma vez em São Paulo, né? Foi. Que a gente chegou no churrasco. A gente ficou morrendo de fome. E a gente com fome, gente, só tem carne nesse churrasco. Cadê a farofa? Não tem uma farinha aqui, não tem uma farofa. Tem um pão de alho tem um arroz. Que churrasco é esse? Porque o amazonense, ele tem o hábito de comer muito carboidrato. Então, um churrasco no Amazonas é batatonese, farofa, arroz, pão de alho e a carne. Ainda mais agora que tá cara a carne, então, né? E aí acaba que o amazonense, ele tem mesmo esse hábito de farinha e carboidrato. Aí é mais um desafio, né, para vocês, né, nesse caso, como adaptar uma dieta que por cultura é muito carregada, né? É aquela velha questão, é uma construção de hábitos, né, diário. E assim, o que eu prezo muito dos pacientes é, de repente, com a nutricionista, a gente organizar a alimentação dele e não tirar aquilo que de repente dá prazer. Por exemplo, eu quero comer minha farinha, não sei o quê, tudo bem. A gente faz uma orientação nutricional, um cardápio de repente, que tenha farinha, sei lá, 2 vezes na semana, que tenha farinha ali pontual. Eu preciso comer pão, pelo amor de Deus, não sei o quê. Tudo bem, vamos colocar um café da manhã com pão com tucumã. Se tem paciente, pelo amor de Deus, eu preciso comer pão com tucumã. Tudo bem. Tem um cardápio todo organizado, bonitinho, com o pão com tucumã ali. Aí tinha uma paciente que, pelo amor de Deus, doutora, eu preciso ir para o shopping toda tarde, tomar meu café com um biscoitinho, porque era meio que uma terapia para ela. E aí eu não ia dizer, não, a partir de hoje tu não vai mais para o teu shopping comer teu biscoitinho. Não, ela vai, mas ao longo do dia ela vai ter uma alimentação equilibrada e vai fazer atividade física. E é importante ter esse equilíbrio sempre, né? Que entra aquela parte da saúde mental, né? Que a gente estava falando, que está totalmente ligada.
Tem pacientes que têm obesidade que eles têm uma compulsão alimentar. E, de repente, até eles têm um gatilho para isso. E se, de repente, eu chegar para eles e disser, a partir de hoje, você não vai mais comer farinha, você não vai mais comer pão, você não vai mais para o shopping comer seu biscoitinho. Primeiro que ele nunca mais vai te ver na vida, Nunca né? mais ele volta, primeiro de tudo, nunca mais ele volta. E depois, se ele aderir a esse tipo de estilo de vida, em pouco tempo ele vai começar a querer comer até o reboco da parede. Vai comer escondido, vai desenvolver uma depressão, ansiedade, alguma coisa assim, e não vai para frente. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? A gente vê, né? A gente conversa sobre isso quando a gente vê na internet essas dietas prontas e tal, já meio que quase que um padrão, né? Sim. Funciona? Qual é a tua opinião em relação a isso, assim? Existe uma receita para o emagrecimento? Olha, infelizmente, não existe uma receita para o emagrecimento, assim. O mais básico de tudo é uma questão de você se alimentar o mais saudável possível, que eu digo para os pacientes. Procurar alimentos mais saudáveis possíveis, menos industrializados. Supermercado é para você comprar material de limpeza, para você comprar, de repente, uma carne ali no açougue e pronto. Então, assim, barrinha de cereal, bolacha integral, biscoito integral, tudo que é industrializado, de repente uma comida que seja saudável, mas que seja congelada, industrializada, alguma coisa assim, isso daí vai acabar que o paladar é diferente, é um paladar sempre mais palatável, ele vai sempre ter mais sódio, vai ter sempre mais açúcar, vários aditivos que não, na verdade não é legal. Então, assim, o ideal é que você consiga organizar seu estilo de vida, organizar sua alimentação e comer o mais saudável possível, né? Evitar açúcar, evitar o que não é, por exemplo, da natureza, e organizar o estilo de vida que tenha atividade física na rotina. Então, você fazer uma dieta dessa não quer dizer que você tem que passar fome, né? De jeito nenhum. Pelo contrário. As pessoas imaginam que para emagrecer tem que fazer uma dieta passando fome. Isso não é verdade. Na verdade, tem que comer direito, comer as principais refeições de preferência, né, de acordo com cada individualidade também, claro. E isso tudo vai fazer com que o seu metabolismo melhore. Quando você começa a comer melhor, quando você começa a comer comida de verdade, o metabolismo ele melhora. Água, hidratação, metabolismo melhora. Atividade física, metabolismo melhora. Consequentemente, você já vai ter uma perda de peso. É nítido quando você já começa a ver que a sua roupa já começa a ficar mais frouxa, aquele vestido que estava guardado no armário já começa a ficar melhor. Só em beber água, você ter uma boa hidratação e regular ali a alimentação. A alimentação, com certeza. Só de fazer isso, a gente já tem resultado, entendeu? Porque hoje em dia, quando eu atendi uma paciente ontem que ela falou, doutora, é porque a vida é tão corrida que a gente acaba buscando aquilo que é mais fácil. E realmente, sim, o que é mais fácil é você pegar um pão, passar uma manteiga e comer, ou você cozinhar os ovos, fazer uma salada, nananã. Então, é mais fácil, né? E mais barato também, né? Mas quando a gente consegue entender esse processo de emagrecimento, quando a gente muda o estilo de vida, quando a gente se organiza, por exemplo, uma vez por semana eu vou fazer a minha alimentação, vou deixar congelado bonitinho, quando chegar em casa já está pronto, está congelado, só é descongelar e comer. Então, isso acaba se tornando mais fácil também. Eu vejo isso também, assim. Se você já tiver uma coisa organizada, ali a coisa se torna Flui. mais... E diminui a chance de entra na rotina, né? E diminui a chance de você pedir iFood, porque hoje em dia, tô com fome, não tem nada para comer, já pega o celular, já pede o iFood. Se você tem uma proteína ali na geladeira, congelada que seja, um arrozinho, sei lá, uma batata que você vai fazer ali rapidinho, já é uma refeição. Mas ao mesmo tempo que existem essas pessoas que estão querendo controlar o peso,
né, querendo sair da condição de ser uma pessoa obesa. Também tem aquelas que, sei lá, fica calculando a caloria que ingere por dia, assim, pesando comida, não sei, como é que tu acha que é a abordagem com essas pessoas também? Você acha que tem que ser assim também? Essa rotina tem que ser engessada, tudo muito calculado? Depende muito de cada caso. Tem casos que não precisa e tem casos que precisa. E aí já entra mais a parte do nutricionista, de calcular a quantidade de calorias que aquele paciente vai ingerir por dia. E dentro disso entra essa parte do pesar. Aí existe uma quantidade de caloria mínima, máxima que a gente possa... Depende muito de cada pessoa e do objetivo de cada pessoa. Para hipertrofia, as calorias são maiores e para emagrecimento, as calorias são menores. Mas aí a parte do pesar, né, que a gente vê muito na internet, acha frescura, nananã, às vezes não é frescura. Por quê? Porque, por exemplo, o nutricionista fala tantos gramas de proteína, tantos gramas de carboidrato, aí a pessoa vai pesar, fica aquele pratinho bem organizado. A pessoa que está fazendo aquele prato pesado, ela vê aquela quantidade, ao longo do tempo ela já entende mais ou menos a quantidade que ela tem que comer. Porque a gente, de repente... Condiciona a pessoa. Condiciona. Às vezes não tem uma noção, por mais que eu diga assim, 1/3 do teu prato tem que ter carboidrato, não sei o quê, mas ela não tem essa visão, ela não tem essa noção de na hora de se servir e acaba se servindo a mais. E quando você pesa o alimento, você começa a ter uma noção maior da quantidade, da proporção de cada alimento no prato. Entendi. Eu não sei onde eu me encaixo nisso aí. É porque assim, é um tipo de... Às vezes tem perfil, né, de pessoa que se adapta mais a isso, tem pessoas que odeiam fazer isso, que não se adaptam. Então, por isso que é muito individual, depende muito de cada paciente. Agora, beleza. Digamos que o paciente entrou nessa dieta, tá fazendo um acompanhamento e tal. Aí de segunda a sexta ele faz tudo direitinho. Mas chega no sábado, entra no churrascão, cerveja, a linguicinha, aquela coisa e tal, aperitivo. E aí? Compensa a dieta que ele fez durante a semana compensa o fato dele estar podendo exagerar no final de semana? Não é o ideal, né? Porque principalmente quando se está num processo de emagrecimento, que a gente tem meta de emagrecimento, que a gente precisa mesmo de repente melhorar um perfil de dislipidemia, alguma coisa assim, não é o ideal você ficar bonitinho durante a semana e no final de semana enfiar o pé na jaca. Aí você põe tudo a perder, quase tudo pelo menos, porque se de repente você vê a quantidade de calorias que você perde quando você faz meia hora de esteira e a quantidade de calorias que você ingere quando você come um x-salada, vamos dizer assim, com uma Coca-Cola e tal, a quantidade, assim, é até injusto. É até injusto, eu digo que é injusto, porque a gente demora meia hora para perder uma quantidade de calorias e ali 10 minutos que comeu uma x-salada morreu aquilo. E aí, além disso, tu ainda vai comer o sanduíche, tu ainda vai tomar o sorvete depois do cinema e nananã. Acaba que somando tudo, tu ingeriu além do que tu necessitava em um dia só, né? Então, o ideal... Então, assim, essa crença de compensação não existe, né? Não é o ideal. Não é o ideal. Mas, assim, eu sou contra a restrição total. De repente, como eu falei antes, né? Vamos meu aniversário e eu não vou comer o bolo, não vou cantar parabéns. Já teve paciente, não vou cantar parabéns porque eu não posso comer o bolo. Não é bem assim, pera lá. Tem pessoas mais xiitas que dizem, não, realmente, você não vai cantar parabéns, vai se trancar no teu quarto e é isso. Não é, mas a gente tem que entender também o lado social, né? O lado emocional. Você vai cantar parabéns,
E você está liberado para comer uma fatia de bolo. Não é para encher a barriga de bolo, não é para comer todos os brigadeiros da festa, não é para tomar todas as Coca-Colas da festa. Também tem que ter consciência, né? Você vai cantar parabéns, você vai comer uma fatia de bolo. Você, durante o dia, teve uma alimentação equilibrada, tá tudo calculado ali direitinho, então tá liberado. Me conta como é que é a tua consulta. Digamos, um paciente chega contigo, quais são os teus primeiros passos? Como é o teu processo com o paciente? O paciente, ele chega, ele faz a bioimpedância. Então fala um pouco mais sobre a bioimpedância. O que ela vai... Ela vai mostrar pra gente a quantidade de gordura, o índice de massa corpórea, né? Se está no sobrepeso, obesidade. E vai mostrar a quantidade de gordura, a quantidade de massa magra, vai mostrar a taxa metabólica basal, que é conhecido popularmente como metabolismo, vai mostrar a quantidade de água. E aí ele constrói um gráfico. É legal da bioimpedância que ela constrói um gráfico. E a gente consegue ver ao longo do tempo, no processo de emagrecimento, a quantidade de massa magra, que é músculo, né, praticamente. E aí você ganha, que é o ideal é você ganhar massa muscular, e a quantidade de gordura que você perde. E aí ele faz um gráfico mostrando como você começou, como você terminou, e tem vários outros tipos de parâmetros também que ele faz esse gráfico. E é legal a gente ver isso porque volta para aquela parte de o paciente chegou lá, da cabeça dele, fez a dieta da internet, e aí ele cortou todo o carboidrato e faz da cabeça dele, ele emagrece. A dieta da sopa, a dieta da lua, ele emagrece, só que ele perde muita massa muscular nesse processo de emagrecimento. E aí, quando a gente vai ver, ele emagreceu. Eu lembrei de um caso na nossa família que aconteceu. Ela vai assistir. Eu não preciso falar quem é. Eu nem posso, né? Sigilo médico. Ela emagreceu a ponto de não conseguir mais andar direito. Perdeu muita massa muscular. E o músculo, ele sustenta o nosso corpo, além dos ossos, né? Então, por isso que é importante emagrecer com cuidado, com orientação, direitinho, para não perder massa muscular. Eu vi uma palestra uma vez que a palestrante falou que a gente pode perder tudo na vida, menos os músculos. Porque quando a gente estiver idoso, para sentar, para levantar, para deitar, para tomar banho, a gente vai precisar de ossos saudáveis e de músculos, né? Então, é isso. Vale para você também. Tô levando o meu aqui. Sim. Vou retomar todas as... Essa parte tu corta, tá? Não, pode manter. Vou retomar todas as recomendações. E aí, na calma, né? Sim. Tudo no seu tempo. Tudo no tempo. Tudo no meu tempo. Sim, tudo no seu tempo. O importante é fazer. Sim. E essa acho que talvez seja a maior preocupação, né? A longevidade. Tu acaba tendo que lidar com isso também, né? E eu vejo, inclusive, de que a gente está tendo uma geração de idosos cada vez mais saudáveis, pelo que eu vejo, assim. Sim. Né? E o jovem tá se acabando, né? Eu acho que a gente hoje eu estava até conversando com uma amiga, hoje o celular é uma coisa assim que ajuda muito a gente, mas ao mesmo tempo é uma coisa que deixa a gente muito ansioso, porque a gente tem multitarefa no celular. E aí acaba que a gente vai deixando mais, ficando mais ansioso, e aí vai deixando mais essa parte de querer se cuidar, de repente vai adiando, e o tempo vai passando, né? Enquanto isso, de repente a outra geração que não já tinha mais essa parte de querer se cuidar, de comer melhor, de repente acaba continuando se exercitando, né? E eles veem a necessidade disso, né, também. Hoje em dia tem muito mais informação do que antes, né? Antigamente a gente não tinha tanta informação. E aí entra também uma questão de tecnologias, né? Por exemplo, no caso de medicamentos, né?
já que o nutrólogo lida também com isso. A gente hoje tem um boom de medicamentos que são utilizados, inclusive para emagrecimento. Tem lá o Ozempic, né, que hoje está sendo utilizado também. Como é que tu vê a indicação disso para um paciente, por exemplo? Qualquer pessoa pode ser um paciente que venha a usar esse tipo de medicação? Tem restrições? Como é que essa questão da utilização de medicamentos para emagrecer? Ele tem indicação, paciente obeso, paciente sobrepeso, que tem comorbidade, ele tem indicação, né? Existe uma questão de preconceito também de algumas pessoas, de eu quero emagrecer, mas não quero usar medicamento. Eu não quero usar medicamento. Tudo bem, a gente também faz assim, a gente também orienta dessa forma, vê outros meios. Mas a obesidade é uma doença crônica, assim como a hipertensão, assim como o diabetes. Então, essa hipertensão e diabetes necessitam de medicamento. Quando você para o medicamento, por exemplo, eu parei de tomar, a gente ouve muito, eu parei de tomar meu medicamento para pressão alta porque minha pressão estava normal, eu parei de tomar. Aí agora quando tu vê, alta. A pressão do paciente está lá nas alturas. Mas é claro que aumentou, porque você parou de tomar o remédio, você estava bem porque o remédio estava controlando a pressão. Aí, quando a gente olha para a obesidade, a gente, não vou tomar remédio. Pressão alta eu posso até tomar, mas para obesidade não. Então, a gente tenta orientar o paciente que não é bem assim. A gente também precisa entrar com medicamentos, de repente quando tem alguma ansiedade, alguma compulsão associada, pacientes que ficam beliscando muito, a gente precisa orientar, fazer tratamento com psicólogo, fazer orientação com nutricionista e usar medicamentos em alguns casos também, que vai ajudar nos resultados. Então, o Ozempic, o Saxenda, são medicamentos que funcionam quando bem indicados e quando bem utilizados. Porque, infelizmente, são medicamentos que você pode chegar lá no balcão da farmácia e comprar sem receita. E aí a gente vê muitos pacientes que usam o medicamento, não faz atividade física, não segue uma alimentação saudável, e aí emagrece, perde músculo, entra numa depressão, começa a ficar mais debilitado, aí para de tomar o remédio, engordou o dobro do que emagreceu. Então, é uma loucura. É tudo muito bem indicado. E a gente vê que muitos desses pacientes, assim, é quase que um ciclo interminável de vai e voltas, né? Isso traz algum prejuízo a longo prazo? Por exemplo, esses ciclos de emagrecer e engordar, emagrecer e engordar. Como é que fica o metabolismo, assim? Assim, sempre porque é como que eu falo, né? A obesidade é uma doença crônica e precisa de um acompanhamento contínuo. Então, se você não tem esse acompanhamento contínuo, se você faz dieta da sua cabeça porque você quer ir para o verão saudável não, você quer caber naquele biquíni, porque você quer ir num casamento, aí faz aquela dieta de 15 dias. Quando terminou a dieta dos 15 dias, você vai comer até o reboco da parede. Então, não adianta, é um tratamento contínuo. Né? Não adianta fazer dessa forma. E voltando para efeito sanfona, né? Voltando para a tua consulta, né? A gente falou que pega as informações da bioimpedância e como é a continuidade com o paciente. E aí eu tento verificar essa parte de como que ele engordou, de como que ele ganhou peso, como era a infância dele, se teve se alguma doença desencadeou aquele ganho de peso, se algum medicamento desencadeou aquilo, se de repente é uma alimentação ou de repente algum fator emocional desencadeou aquilo. É importante entender todo esse contexto e também entender como é o dia a dia da pessoa. Que horas você acorda, que horas você vai comer, o que você come, a quantidade que você come. E aí a gente entende a rotina da pessoa, entende a história pregressa dela, o passado dela. A partir daí que a gente desenvolve todo o protocolo para fazer né? O desenrolar daquele tratamento. Eu lembro que a gente uma vez estava numa festa da família, aí tinha uma pessoa que falava assim, a gente não pode falar nome, mas eu espero que tu lembre.
Ela falava assim, eu não sei como é que eu não consigo emagrecer, porque eu não como muito, lembra disso? É como num pires. Eu como num pires, exatamente. Né? E ali visivelmente era uma pessoa obesa, né? É, tudo bem, pode ser que ela estivesse mentindo, né, em relação às quantidades que ela come, mas tem outros fatores que não apenas a questão da alimentação, Sim. que pode contribuir para isso. Sim, de repente alguma alteração hormonal, algum medicamento que ela está usando, algum fator emocional, são vários fatores que não só o da alimentação, né, que estão ligados. E tudo isso é avaliado. Tudo isso tem que ser avaliado. Porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Por isso que quando você perguntou quanto quantidade de calorias, como é a dieta para emagrecimento, não existe fórmula, não existe calorias, cada indivíduo é um indivíduo e a gente precisa olhar aquele paciente como um todo, entender a rotina dele, entender o que ele está passando e para poder fornecer para ele o melhor tratamento, que vá dar resultado. Né? Agora eu imagino que, por exemplo, na forma como tu conduz um paciente, os resultados não são tão imediatos assim, né? Como é que tu lida com a adesão do paciente? Porque, digamos assim, se eu estivesse fazendo tal fórmula, eu já tava magro, né? Como é que tu lida com o paciente quando te abordam sobre isso? Geralmente, os pacientes que aderem a um tratamento são aqueles pacientes que entendem o processo de emagrecimento e são aqueles pacientes que já vieram de várias dietas, já pagaram vários R$ 1.000 em clínicas de emagrecimento fácil e que viram que isso não dá resultado. E aí eles entendem como é o processo de emagrecimento e mudança de estilo de vida, né? É um novo estilo de vida para se conseguir ter resultados. A maioria dos pacientes que aderem a um tratamento, que fazem tudo direitinho, eles têm um bom emagrecimento em 2 meses e depois eles começam a ficar mais lento, aquela perda de peso começa a ficar mais lento, que é quando a gente entra no tal do platô. Que aí o paciente fica desesperado. Meu Deus, eu não estou mais emagrecendo. Aí a gente tenta entender melhor como é que está, o que pode mudar, o que pode melhorar, para que ele continue perdendo peso. Entendi. Controlar... E também a idade também afeta muito isso, né? Muito. Principalmente mulheres na menopausa, né? E aí começa a mudar, o metabolismo muda, né? Infelizmente. Mas a gente tem que se adaptar. Vida que segue. Vida que segue, fazer o quê? Vamos colocar aqui mais uma pergunta. Acho que a gente, como eu falei para vocês logo no início aqui da nossa conversa, a gente meio que catalogou alguns dos principais mitos, né, que a gente escuta por aí em relação à alimentação saudável, né? Uma das questões que eu queria colocar em relação ao glúten, né? Hoje a gente vê uma série de alimentos hoje que não tem mais lactose, que não tem glúten, que não tem tantas restrições, outras são restritivas. O glúten, a gente viu, né, nessa pesquisa que é um desencadeador de inflamação, mas ele precisa realmente ser retirado da alimentação? É assim, tem uma polêmica muito grande do glúten e da lactose, né? Porque hoje em dia está muito em evidência que o glúten faz mal, a lactose faz mal, mas tem vários estudos recentes que dizem que faz mal para quem tem uma intolerância, quem é celíaco e que precisa retirar esses alimentos da dieta. Claro que tudo você vai consumir com moderação, né? Também só a alimentação não vai ser baseada em glúten e lactose. Tem que ter uma variedade de todos os nutrientes, de todos os alimentos. Mas para emagrecimento, se você não tem uma doença que justifique isso, não tem por que cortar o glúten. Então eu não preciso cortar a lactose ou alimentos com glúten para emagrecer? De jeito nenhum. Você precisa se alimentar melhor. Ninguém tem... todo mundo tem medo de comer, de repente, não posso comer um brigadeiro, mas eu posso comer um pão. Não, pera lá, né? Então, assim, a alimentação é saudável. Será que eu posso comer 2 bananas?
Claro que você pode comer 2 bananas, mas não tem medo de comer o pão no final de semana, com pão de alho no churrasco. Então é uma questão Mas o pão de alho é tão bom. É uma delícia. Mas é o que eu digo, é uma questão de equilíbrio, né? Quando a pessoa está naquele processo de emagrecimento ali, bem bonitinho, você olha aquele pão de alho, será que vale a pena? Será que vale a pena eu queimar a largada desse churrasco com esse pão de alho? Não, vou ficar aqui. Uma coisa legal de fazer, nesses casos, agora que eu lembrei, é quando você vai para um evento, assim, vou para um churrasco, vou para um aniversário, vou para um encontro de amigos, come em casa. Come uma salada legal, come uma proteína legal em casa, um carboidrato também, faz uma refeição bem legal. Já vai alimentado. Quando você chega lá, você não vai querer comer todos os brigadeiros, você não vai querer comer todos os bolos. Você já está saciado. A salada te dá muita saciedade, uma proteína de boa qualidade também já vai te dar uma boa saciedade. E quando você está fazendo atividade física, quando você consegue já começar naquela rotina bonitinha, você já começa a pensar melhor na alimentação. Então você realmente vai pensar, será que esse pão de alho vai valer a pena? Não estou com vontade não, vou esperar de repente a carne sair, vou conversar aqui, vou ficar de boa e não vou querer comer tudo. Então, assim, é por isso que é importante você entender a rotina do paciente, orientar como que ele deve agir no final de semana, porque a gente não tem para onde escapar, né? A gente vai ter encontros com os amigos, a gente vai ter aniversário, a gente vai ter sempre alguém, olha aqui, eu trouxe para você um bolo e tal, sempre. Aí, então, você tem que saber, a gente que trabalha no serviço público sempre tem. É lotado. Sempre tem, quase todo dia. Lotado desses convites, Aí né? a gente tem que fazer aquele ouvido de mercador. Às vezes Começa come, com cafezão e biscoito, às bolacha. vezes até come, né? Eu não vou ser xiita e está todo mundo comendo, aí eu vou chegar, não vou comer, estou de dieta. Não, eu vou lá, eu como um pouquinho também, mas ao longo do dia eu já fiz atividade física, eu me alimentei bem durante o dia. Então não vai ser aquele pedacinho de pão que eu vou comer com meus amigos ali na hora do lanche lá no trabalho que vai fazer com que eu saia da dieta, que eu vá engordar super. É uma questão de rotina mesmo ali, do teu dia a dia, da tua forma de vida. Se você tem uma alimentação equilibrada, se você tem uma base legal, não vai ser aquele pãozinho com tucumã. Claro, também, né? Não é toda hora, mas também não vai ser aquilo que vai mudar tudo. Me conta da tua rotina. Eu sei da tua rotina, mas conta pros nossos espectadores, né? Como é que tu consegue manter isso? Como foi que tu conseguiu organizar a tua rotina para que tivesse todo esse equilíbrio? Como é que é? Conta aí pra gente. Então, assim, a minha rotina é bem bonitinha. Só que não. Teve até um representante que chegou, doutora, qual é o seu horário de almoço? Eu falei, oi, horário de almoço? Tudo bem com você? É porque, gente, ela tem 4 empregos, né? Vão achar que, né? Vão achar o quê? É difícil. Essa parte do corta também, tá? Mas, assim, a gente, como eu te falei, quando a gente começa a ter uma rotina de atividade física, a gente começa a pensar 2 vezes na hora da gente comer errado. Poxa, eu estou ali sofrendo todo dia, ou sei lá, algumas vezes por semana, eu vou comer errado? Deixa eu me organizar aqui. Então, por exemplo, fazer, de repente, deixar ali a proteína pronta. Sei que no outro dia eu vou comer fora de casa. Já vou organizar ali uma marmitinha. Não tem nada pronto. Pega 2 ovos, faz uma saladinha rápida, coloca um carboidrato ali, já está com uma marmitinha pronta. É o que tu faz, né? Que é geralmente o que eu tento fazer, porque eu sei que no outro dia o meu almoço eu vou ter um almoço ali do lado do meu trabalho, mas não vai ser um almoço legal, vai ser um almoço cheio de gordura, vai ser um almoço que não vai ser legal. Se eu deixar, todo dia eu vou comer naquele restaurante ali que a comida é super gordurosa. Então, de repente, o que eu faço também, eu sempre gosto de
andar com fruta, fazendo marmitinhas de fruta, castanhas. Na hora da fome tem uma castanhazinha ali, uma frutinha. Antes da atividade física tem uma marmitinha ali com uma frutinha, alguma coisa. E aí a gente vai se organizando ao longo do dia. Porque se deixar, a gente para ali na esquina, Vai pro mais fácil, né? compra um salgado, pega um picolé, pega um sorvete, come uma coisa mais fácil, porque às vezes vai no supermercado, compra uma guloseima, deixa no carro. Aí quando entra no carro, bateu a fome, já pega aquela bolachinha, aquela guloseima, aquele creque-creque ali. Porque é gostoso você comer aquilo ali. Se você tem acesso, mas se você tem acesso na sua bolsa, na sua rotina, aquilo que é saudável, isso vira hábito. Não tem para onde correr, vira hábito. E acaba que, por exemplo, eu odeio, o paciente fala, um paciente que eu conheço. Eu odeio atividade física. Aí, não gosto de ir, não quero ir. Você, criatura, tu não acorda todos os dias, põe a tua roupinha e vai trabalhar porque tu tem boleto para pagar? É a mesma coisa atividade física. A gente começa a ir sem querer. Ah, eu odeio, tô odiando vir aqui, eu odeio esse lugar. Daqui a pouco, aquilo ali é automático. É como você acordar para ir trabalhar, porque tem que pagar a conta, é automático. Aquela alimentação que você, eu não gosto disso aqui, eu prefiro aquilo ali. Mas a partir do momento que você começa a introduzir na sua rotina, vai ter um momento que vai virar hábito. E aí, tanto que quando o paciente muda o estilo de vida, muda a alimentação, quando ele entra de férias e começa a comer sem controle, ele diz, doutor, eu saí de férias, eu comi, passei tão mal, me senti tão mal, não conseguia dormir. Porque o organismo não se adapta, né? É uma nova rotina. Então, como eu disse, é uma construção diária. É uma renovação dos hábitos. Não é fácil, nem um pouco. Com certeza não. Mas é um processo, né? é uma escolha. Eu digo, e é para isso que tem profissionais para ajudar, né? E é uma escolha. Então, a gente tem que... Eu falo para meus pacientes, se imagine daqui a 10 anos. Como é que você vai estar daqui a 10 anos? Como é que você quer estar daqui a 10 anos? Eu quero estar saudável, eu quero estar bem. Então, o que você está fazendo hoje para daqui a 10 anos você estar bem, você estar saudável? Como é que estão seus exames hoje? Os exames estão X, Y, Z. Como é que você quer esses exames daqui a 10 anos? Eu quero que sejam ótimos. Tudo bem. O que você está fazendo hoje para esses exames ficarem legais no futuro? Porque se não for de hoje, não tem para onde correr. A conta chega e, infelizmente, é que nem o boleto chega. A conta vai chegar, E eles não querem saber, né? Tem que pagar. Eu imagino que deva ser um desafio conseguir essa adesão no tratamento. Muito. Os pacientes são difíceis. É difícil. Mas é difícil mesmo, porque a gente sempre, o ser humano, ele sempre vai optar por aquilo que dá mais prazer e aquilo que é mais fácil. Mas a gente tem que tentar entremeando ali os meios e balizando para que a gente se mantenha num caminho saudável. Legal. Quer deixar algum recado final do nosso programa? Eu acho que essa não vai ser a última vez que tu vai estar aqui para a gente conversar sobre isso. Eu acho que é interessante a gente trazer um pouco mais desse enfoque sobre qualidade de vida mesmo, já que tem muita gente precisando, né? Então, quer deixar algum recado aí para o pessoal? Assim, para de repente a gente, se não consegue, se não quer ir, vai um pouquinho. Eu não gosto. Tenta. Eu não gosto disso. Tu já provou alguma vez? Tenta. Eu não gosto dessa atividade física. Busca uma que você goste. Tenta inserir no meio, na tua rotina, coisas saudáveis. Devagarzinho. Eu odeio café sem açúcar. Vai tirando aos poucos. Quando você vê, você já está mudando alguma coisa. Se você conseguir mudar alguma coisa um dia, uma vez por semana que seja, daqui a 1 ano você já vai ter mudado várias coisas. Então, é difícil, mas não é impossível.
E aí no futuro a gente vai ter um resultado que vai ser muito, muito ótimo, né? Perfeito. Porque qualidade de vida e saúde é o que todo mundo precisa para trabalhar, para ser feliz. Sem saúde ninguém é nada, né? Isso é verdade. Então, obrigado, doutora Amanda. Eu agradeço também. Pela Muito sua obrigada, participação. A casa é sua. doutor Marco Aurélio. Né? Você vai ser sempre bem-vinda. Obrigada. Né? Isso aqui é sua casa, tudo seu. Tudo da Maria Luísa. Para ela, né? Obrigado, gente. Então a gente vai terminar essa primeira participação da doutora Amanda aqui no Educast. A gente vai trazendo cada vez mais novidades em relação à qualidade de vida, alimentação saudável da área dela. A gente vai fazer disso uma recorrência, porque tem muita coisa ainda a se conversar, né, doutora? Tem, sempre então, tem. Não esquece de compartilhar esse podcast, né, com seus amigos, curte, comenta, para que mais pessoas tenham acesso a essa conversa. E a gente aguarda vocês no próximo episódio. Um abraço a todos.